Há dores que não gritam, apenas pesam. Amar alguém que não retribui é uma dessas dores silenciosas que não ferem de imediato, mas corroem aos poucos, como água que insiste sobre a pedra. É como tentar regar uma árvore que já secou. Quanto mais você insiste, mais sente o vazio daquilo que não floresce. É uma tentativa desesperada de fazer brotar vida onde a alma já se fechou. Talvez você esteja nesse ponto, sabendo que merece mais, mas sem conseguir soltar o que te prende. É um paradoxo amargo, entre a razão que entende e o coração que ainda espera. Você sabe que esse amor te adoece, mas o corpo, a mente, o coração continuam pedindo pequenas doses de presença. É quase um vício e, de certa forma, é exatamente isso que acontece. A Bíblia já alertava: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Não é uma fala de desprezo, é uma metáfora espiritual. Ela nos lembra que o amor é sagrado e que oferecer o sagrado onde não há reciprocidade é um desperdício de energia divina. Quando você entrega o melhor de si a quem não quer receber, o que está em jogo não é apenas o outro, é a integridade da sua própria alma. A neurociência confirma o que o espírito já sabia. O apego emocional ativa os mesmos circuitos cerebrais da abstinência. Quando alguém que amamos nos nega a atenção, nosso cérebro entende isso como uma falta e libera dopamina para manter a esperança. E essa esperança, paradoxalmente, se torna viciante. Esperamos um sinal, uma mensagem, um gesto, e cada mínima migalha se torna um quase, que reacende a chama do vício. O corpo inteiro passa a confundir ausência com desejo, dor com amor, espera com fé. Epicteto escreveu: não é o que acontece que perturba o homem, mas o que ele pensa sobre o que acontece. A dor da rejeição não vem apenas do abandono, mas da interpretação que damos a ele. O sofrimento se prolonga quando acreditamos que ser ignorado é prova de que não somos suficientes. E é essa crença silenciosa que aprisiona tantos corações. A mente cria uma história de culpa, como se fosse responsabilidade sua salvar o vínculo, corrigir o que nunca dependeu de você. Mas libertar-se emocionalmente não significa apagar o outro da memória. Não é esquecer o que viveu, nem fingir que nada doeu. É lembrar-se de si com integridade. É voltar o olhar para dentro e reconhecer: eu não posso continuar regando o que já morreu. É aceitar que o amor verdadeiro nunca exige autoabandono. A libertação acontece quando você entende que o amor maduro não implora, não convence, não prova, apenas é. Esta jornada é sobre lembrar-se do próprio valor, sobre deixar de implorar por migalhas e começar a servir-se de plenitude. É sobre compreender que prosperidade emocional não nasce quando o outro muda, mas quando você muda a direção do olhar. Quando a atenção, antes voltada para quem te nega, passa a ser investida em quem te habita. Talvez hoje você ainda sinta que perder alguém é perder uma parte de si. Mas a verdade é que você está apenas reencontrando o pedaço que tinha esquecido em mãos alheias. O caminho da libertação não é de pressa, é de presença. E ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por esse processo, passo a passo, pensamento por pensamento, até que você possa sentir, com serenidade, que o amor que você buscava sempre foi o que você precisava dar a si mesmo. Agora, respire profundamente. Permita que cada palavra te alcance como um lembrete. O que dói não é o fim do amor, é o fim da ilusão. E toda vez que uma ilusão morre, algo em você renasce mais verdadeiro. Se você sente que esse tema fala com a sua alma, escreva nos comentários: eu me liberto do que não me valoriza e me recordo do meu valor. Leia também os comentários. Há sempre alguém ali, passando pelo mesmo processo que você. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para quem está aprendendo a transformar dor em dignidade e silêncio em força interior. Há uma diferença profunda entre amar e se apegar, mas quase ninguém nos ensina isso. O apego nasce do medo da ausência. O amor nasce da presença genuína. O apego quer possuir, quer garantir, quer controlar. O amor quer compartilhar,
quer estar, quer somar. O apego teme o vazio. O amor confia no silêncio. E é por isso que tanta gente sofre, porque cresce confundindo dependência com entrega, carência com cuidado, controle com carinho. Talvez você já tenha sentido isso, aquele desespero disfarçado de amor. A sensação de que, se o outro se afastar, algo em você deixará de existir. Isso não é amor, é sobrevivência emocional. É o medo de reviver antigas dores, antigos abandonos, antigas faltas. É a mente tentando impedir que se repita uma história que já machucou antes. O coração sente a dor do agora, mas é o inconsciente que grita as memórias do passado. A neurociência mostra que o cérebro associa dor emocional à prova de amor. É por isso que, às vezes, quanto mais você sofre, mais acredita que ama. O corpo libera as mesmas substâncias que se ativam quando há perda física. É como se o sofrimento se tornasse um atalho químico para se sentir vivo, mesmo que à custa da própria paz. E quando a dor é confundida com amor, cria-se um laço invisível, uma fidelidade inconsciente àquilo que machuca. Na verdade, muitos de nós fomos educados emocionalmente para suportar. Desde cedo, aprendemos que ser bom é aguentar, que o amor exige sacrifício, que a paciência sempre será recompensada. Que assim, quando o outro nos fere, suportamos acreditando que a resistência é nobre. Mas o que não nos disseram é que o amor verdadeiro não pede autoabandono. Amar não é se anular para manter o vínculo. Amar é permanecer inteiro, mesmo quando o outro se afasta. Sêneca dizia que o sábio ama sem se prender, dá sem se perder e permanece em paz mesmo quando é esquecido. Esse é o ponto mais alto do amor consciente. Aquele em que você oferece o coração, mas sem deixá-lo à mercê de quem não sabe recebê-lo. Amar alguém não deve custar a sua dignidade. O amor não é prisão, é consciência. E o verdadeiro vínculo se fortalece na liberdade, não na exigência. Talvez, neste momento, você perceba que boa parte do que chamou de amor era, na verdade, apego disfarçado de entrega. E está tudo bem. Reconhecer isso não é fracassar, é amadurecer. É compreender que o amor só floresce quando há espaço para respirar. Que quem ama de verdade não precisa implorar por atenção. E que, quando a relação exige que você deixe de ser quem é para continuar sendo aceito, o amor deixou de existir. O que resta é medo. O coração maduro aprende que o amor não se prova, se vive. E viver o amor é aprender a respeitar o próprio limite. É não transformar o outro em fonte de sentido, nem tornar o próprio valor refém de quem não sabe enxergá-lo. O amor é simples quando a mente está em paz. Mas se o amor dói todos os dias, talvez o que você esteja chamando de amor seja apenas a tentativa de curar a dor de não ter sido amado antes. Pense nisso com calma, porque o amor genuíno é leve, mesmo quando é profundo. Ele não causa ansiedade, não exige vigília, não transforma o coração em refém da espera. Amar é permitir que o outro vá, sem perder a própria essência. É permanecer em paz, mesmo que a ausência doa. É compreender que, ao se libertar do apego, você abre espaço para o amor verdadeiro, aquele que começa e termina em você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho amar com consciência e não com apego. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um lembrete de que prosperar emocionalmente é, antes de tudo, lembrar-se do próprio valor. Agora sigamos adiante, porque compreender o que é o amor é apenas o primeiro passo. O próximo é entender por que, mesmo percebendo o que nos faz mal, o coração continua preso à esperança. Há um instante em que o amor deixa de ser encontro e se transforma em espera. É o momento em que o coração, já cansado, se alimenta da ideia de que talvez ele mude. Esse talvez se torna o fio invisível que mantém o vínculo, mesmo quando tudo já acabou. É uma esperança que não liberta, mas aprisiona. A mente cria promessas que o outro nunca fez, e o corpo passa a viver em estado de expectativa constante. É um vício disfarçado de fé, e cada silêncio,
Cada ausência é interpretado como um sinal de que algo ainda pode florescer. A psicologia chama isso de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que prende as pessoas em máquinas caça-níqueis. De tempos em tempos, um pequeno ganho, uma mensagem, um gesto de atenção, um olhar, reacende o desejo e faz o cérebro acreditar que, se insistir mais um pouco, a recompensa virá. A cada migalha, a dopamina se renova e o coração volta a bater mais forte. Mas o que o corpo sente como amor é, na verdade, abstinência emocional. É a alma tentando sobreviver com restos do que um dia foi afeto. Quando você espera o mínimo e chama isso de amor, algo dentro de você já está ferido. É sinal de que a carência se tornou o filtro através do qual você enxerga o mundo. Você aceita pouco porque, em algum lugar da sua história, aprendeu que pouco é o máximo que pode receber. E essa crença silenciosa transforma a espera em hábito. Mas o amor não é sobre resistir à ausência. É sobre reconhecer quando a presença já não existe. Amar não é continuar na esperança de ser escolhido. É escolher a si mesmo quando o outro já se ausentou. A cura começa quando você muda a pergunta. Em vez de repetir, eu espero que ele me valorize, diga a si mesmo, eu escolho quem me percebe. Parece uma frase simples, mas ela muda tudo. Porque a esperança é passiva, mas a escolha é ativa. Quando você escolhe, a energia volta para suas mãos. Você deixa de ser refém do que o outro decide sentir e começa a ser guardião do que você decide permitir. É nesse ponto que a esperança deixa de ser prisão e se transforma em sabedoria. Não há nada de errado em desejar que as coisas fossem diferentes. O erro está em acreditar que sua paz depende disso. Quando o coração se torna refém da esperança, ele esquece que o amor verdadeiro não precisa de promessas, apenas de presença. O amor não floresce na espera, floresce na consciência. E a consciência começa quando você entende que o talvez é apenas uma forma bonita de adiar o fim. Liberar o que não te escolhe é o primeiro gesto de prosperidade emocional. É o instante em que você para de implorar por migalhas e começa a acolher a dignidade de quem finalmente acordou. Há um tipo de prisão que não tem grades, mas correntes invisíveis. É a prisão da culpa. Muitas pessoas confundem lealdade com submissão emocional. Continuam presas a quem as fere porque acreditam que partir seria uma forma de trair. Acham que suportar em silêncio é uma virtude, que insistir é sinônimo de amor verdadeiro. Mas o amor que exige o sacrifício da própria paz já deixou de ser amor há muito tempo. Ficar quando tudo dentro de você pede para ir embora não é lealdade, é medo travestido de virtude. O sentimento de dever é um dos maiores bloqueios para o desapego. Ele faz você acreditar que precisa continuar lutando, que não pode desistir, que seria injusto abandonar quem te machuca. Mas o que parece devoção, muitas vezes, é dependência emocional. É a mente tentando justificar o apego com discursos de bondade. E nesse processo, você se esquece de si, confunde piedade com amor, obrigação com entrega. O coração se torna servo da culpa e a alma se distancia da verdade. A Bíblia nos lembra que o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Em Coríntios está escrito que o amor não se vangloria, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente. O amor não exige prisão nem pede provas. Ele é sereno, respeitoso e livre. O amor que aprisiona o espírito não vem de Deus, vem do medo de ficar só. E enquanto você acredita que precisa ser fiel ao sofrimento para provar sua pureza, continua negando a própria luz. Em silêncio, o corpo carrega o peso da culpa. Você sente o cansaço no peito, o aperto na garganta, a exaustão de quem tenta sustentar algo que já desabou. E ainda assim, há uma voz interna que diz: eu não posso desistir. Mas é justamente aí que começa o processo de cura. Quando você percebe que permanecer onde não há amor é desistir de si mesmo. A fidelidade que o universo espera de você não é ao outro, é a sua própria verdade. Tente olhar para dentro e listar com honestidade o que você tem entregue e o que realmente tem recebido. Essa simples reflexão já é libertadora.
porque o coração amadurece quando aprende a distinguir entrega de servidão, compaixão de autossacrifício. Libertar-se da culpa não é ser frio, é ser justo. E justiça emocional é dar a cada um o que lhe cabe, inclusive a si mesmo, o direito de ir embora em paz. Existe uma forma de sofrimento que parece virtude, mas é apenas esquecimento de si. É o excesso de bondade. Aquela disposição constante de compreender tudo, de perdoar tudo, de se doar mesmo quando já não há mais força. Por fora, parece amor. Por dentro, é medo. Medo de ser rejeitado, medo de decepcionar, medo de perder o pouco de afeto que o outro ainda oferece. E é nesse movimento silencioso que muitos confundem empatia com autoabandono. Ser bom demais pode ser apenas uma maneira de tentar merecer o que já deveria ser natural, o respeito e o amor. O excesso de empatia nasce quando a alma, em algum momento da vida, aprendeu que para ser amada precisava ser útil. É o padrão da criança que aprendeu a agradar para não ser deixada, que cresceu acreditando que o amor é algo que se conquista, nunca algo que se recebe por ser quem é. Essa ferida emocional faz com que você suporte o insuportável, acreditando que um dia o outro vai perceber todo o seu esforço. Mas o outro raramente percebe, porque o mundo costuma se acomodar ao que você permite. Há uma antiga metáfora que diz: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Ela nos lembra que nem todos reagem à bondade com gratidão. O que suaviza um coração pode endurecer outro. Quando você insiste em doar o que o outro não valoriza, transforma sua luz em fardo. O amor saudável não precisa se provar com sacrifícios. Ele se expressa no equilíbrio entre dar e preservar. O excesso de doação, longe de curar, desequilibra, e o desequilíbrio emocional sempre cobra um preço: o distanciamento da própria essência. Há uma grande diferença entre generosidade espiritual e servidão emocional. A generosidade nasce da abundância interior. A servidão nasce da carência. Uma oferece sem se perder. A outra se perde para continuar oferecendo. Quando o amor se transforma em esforço constante para manter o outro por perto, é sinal de que o coração deixou de estar em paz. O amor maduro dá porque transborda, não porque teme o vazio. Talvez seja o momento de olhar para dentro e perguntar: o que em mim acredita que precisa sofrer para ser amado? Essa pergunta abre portas. Ela revela que a verdadeira bondade começa quando você aprende a incluir a si mesmo no círculo da sua própria compaixão. Porque a alma generosa também merece descanso. E às vezes, amar verdadeiramente é parar de tentar salvar quem escolhe se perder. Há um instante em que a dor da rejeição se transforma em desafio. Quando o outro te ignora, algo dentro de você diz: eu vou provar o meu valor. É o ego ferido assumindo o comando, acreditando que, se fizer mais, se mostrar mais, se insistir mais, finalmente será reconhecido. Mas esse impulso de provar é uma armadilha. Ele disfarça o medo de não ser suficiente e te prende em um ciclo de esforço interminável, em que o outro se torna o juiz do seu merecimento. E enquanto você tenta convencer alguém do seu valor, esquece que ele nunca dependeu de aprovação alguma. O erro de acreditar que o amor se conquista pelo esforço vem de uma confusão antiga, a ideia de que dedicação gera reciprocidade. Mas nas relações humanas nem sempre é assim. Você pode se doar com inteireza e ainda assim não ser visto. Pode cuidar, acolher, estar presente e mesmo assim ser ignorado. Isso não é reflexo do seu valor, é apenas um espelho da consciência do outro. O amor não é prêmio, é encontro. E quando há esforço demais de um lado, o que existe já deixou de ser equilíbrio. A neurociência explica que o cérebro se prende mais à sensação de quase conseguir do que ao sucesso real. É o mesmo mecanismo que mantém alguém voltando para uma relação instável. A cada pequeno gesto de afeto, a dopamina é liberada e o corpo sente uma breve euforia, como se o reconhecimento finalmente estivesse próximo. Mas esse quase nunca se concretiza. É um ciclo viciante, em que a esperança substitui a realidade.
Você corre atrás de algo que não existe mais, e quanto mais corre, mais distante se sente. É como correr atrás de um espelho. Quanto mais perto parece estar, mais distante você se vê. O reflexo muda, o brilho engana e a alma cansa. A busca por provar valor ao outro é, na verdade, a tentativa de provar algo a si mesmo, de convencer a própria mente de que ainda é digno de amor. Mas a dignidade não precisa ser provada. Ela precisa ser lembrada. E lembrar-se do próprio valor é um ato silencioso, não uma corrida. O verdadeiro poder não está em convencer ninguém, mas em reconhecer que não há o que provar. Quando você entende isso, a necessidade de ser visto se dissolve. A sua presença deixa de implorar por validação e começa a irradiar respeito próprio. Porque quem sabe o que vale não corre, caminha. E quem se conhece não implora, escolhe. O amor que exige esforço para existir é o mesmo que destrói a paz que o sustenta. Ser ignorado repetidamente é uma das dores mais silenciosas e mais profundas que existem. Não é apenas a ausência do olhar do outro, é a sensação de não existir no espaço em que se entrega amor. A cada silêncio, a cada indiferença, o coração tenta entender o que fez de errado, como se o próprio valor estivesse sempre em julgamento. E o mais cruel é que, mesmo percebendo o descaso, a alma continua tentando ser vista. É como gritar debaixo d'água. O som não chega, o corpo se cansa e o coração se afoga em esperas que nunca serão respondidas. O cérebro humano interpreta a rejeição como uma ameaça real à sobrevivência. Quando alguém nos ignora, as mesmas áreas ativadas pela dor física se acendem. É por isso que o peito dói, o estômago aperta e o corpo inteiro reage como se estivesse em perigo. A invisibilidade emocional não é um drama. É uma ferida biológica. O sistema nervoso entende que estar excluído do afeto é o mesmo que estar à beira do abandono. E então, o instinto faz de tudo para restaurar a conexão, mesmo que isso custe a própria dignidade. É nesse ponto que surgem os comportamentos regressivos: implorar por atenção, insistir em conversas que o outro não quer ter, aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. O coração infantil que habita dentro de cada adulto clama para ser reconhecido. Ele acredita que, se fizer o suficiente, se for gentil o bastante, o amor voltará. Mas a verdade é que a ausência do outro é uma resposta. E continuar pedindo presença a quem já partiu é permanecer cego diante dessa verdade. Reconhecer que o silêncio do outro já é uma resposta é um ato de lucidez espiritual. É o instante em que você para de lutar contra o que é e começa a aceitar o que foi. O silêncio pode doer, mas também revela. Ele mostra onde não há reciprocidade, onde não há espaço, onde o amor já se esgotou. E nesse reconhecimento, o coração amadurece. Porque a dor da invisibilidade só perde força quando você entende que não é preciso ser visto por todos, basta ser visto por si mesmo. Há uma força tranquila que nasce do momento em que você deixa de implorar por atenção e começa a oferecer presença a si. É o retorno à consciência. É quando o amor deixa de ser busca e passa a ser descanso. A invisibilidade dói, mas também ensina. Ela te devolve a visão para enxergar quem realmente está contigo e, principalmente, quem sempre esteve: você. Porque o amor mais sólido começa no instante em que o seu próprio olhar finalmente se encontra no espelho e diz: eu te vejo. Há um tipo de força que não precisa de palavras. É o poder do silêncio. Não aquele silêncio que vem da omissão ou do orgulho, mas o silêncio escolhido, consciente, o silêncio que cura. Quando você para de reagir, quando deixa de tentar se explicar, quando decide não disputar interpretações, algo dentro de você começa a se reorganizar. É como se a alma, finalmente livre do ruído, pudesse ouvir sua própria voz. O silêncio não é vazio. É um campo fértil onde a verdade germina. Epicteto dizia: fala apenas quando tua palavra for mais valiosa que o silêncio. O sábio compreende que o silêncio é uma forma de proteção espiritual. Ele não é ausência, é presença concentrada. Enquanto o mundo fala, o silêncio observa.
E nesse observar, você começa a perceber o que antes passava despercebido: os padrões de repetição, os gestos automáticos, as ilusões que sustentavam o sofrimento. O silêncio não é passividade, é discernimento. Ele é o espaço entre o impulso e a consciência. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam: o silêncio estabiliza o corpo. Quando você se recolhe, a atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pela reação emocional, diminui. O sistema nervoso entra em estado de equilíbrio, a mente clareia, e o coração volta a bater no ritmo da serenidade. O silêncio é uma medicina. Ele desacelera o tempo interior e permite que o sofrimento se dissolva, pouco a pouco, em lucidez. Imagine por um instante 7 dias de silêncio intencional. Não se trata de orgulho nem de punição. É um período de reconexão interior. 7 dias sem enviar mensagens, sem buscar respostas, sem justificar a ausência. 7 dias de descanso emocional. Nesse tempo, você não perde nada. Você apenas recupera o que havia perdido, a si mesmo. Cada vez que o impulso de falar vier, respire e volte-se para dentro. Você descobrirá que há respostas que só o silêncio é capaz de revelar. O silêncio é o berço da dignidade. Quando você escolhe o silêncio, não está fugindo do mundo, está escolhendo a paz. O verdadeiro poder não está em convencer ninguém, mas em permanecer centrado, mesmo quando o outro tenta desestabilizar. O silêncio intencional é um voto de respeito a si. E quando o coração aprende a falar a linguagem do silêncio, ele deixa de implorar por entendimento e passa a irradiar serenidade. É nesse estado que o amor próprio floresce, sem ruído, sem medo, sem pressa. A solidão é uma palavra que assusta, mas também é um portal. Muitos a veem como um castigo, quando na verdade ela é um chamado para voltar a si, para relembrar quem você é quando ninguém mais está por perto. A solidão não é ausência de amor, é espaço para se reconectar com a própria essência. É o intervalo entre o que você foi e o que está se tornando. E nesse intervalo, o silêncio se torna mestre e o tempo um aliado. Quando o coração está ferido, a solidão parece um vazio insuportável. Você tenta preenchê-la com distrações, conversas, mensagens, qualquer coisa que impeça o encontro consigo mesmo. Mas quanto mais tenta fugir, mais o vazio se expande. Porque o vazio não quer ser preenchido, quer ser compreendido. Ele é o reflexo do espaço interno que ficou esquecido enquanto você se doava demais. A alma não precisa de companhia constante, precisa de presença verdadeira. Há uma sabedoria antiga em recolher-se. Entrando em teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, diz o Evangelho de Mateus. Essa imagem não fala de isolamento físico, mas de recolhimento interior. Fechar a porta é um gesto simbólico de voltar-se para dentro. É cessar o ruído das expectativas e ouvir o sussurro da própria consciência. É o início da restauração espiritual, onde o coração aprende que não precisa de aplausos, apenas de verdade. Quando você transforma o tempo sozinho em um ritual, a solidão deixa de ser peso e se torna poder. A casa silenciosa se torna templo. A mente inquieta se torna aprendiz. E cada minuto sem distrações se transforma em um convite para fortalecer a alma. É no vazio que a voz interior ganha nitidez. É no recolhimento que o amor próprio se reergue. É na quietude que o espírito reencontra sua luz. A presença de si mesmo é a mais alta forma de companhia. Quando você aprende a estar consigo em paz, nenhuma ausência externa tem poder de te desestabilizar. A solidão, então, deixa de ser solidão. Torna-se presença plena. O coração se expande, a mente se aquieta e a alma se lembra de que nunca esteve só. Porque a verdadeira companhia nasce quando você se olha por dentro e finalmente reconhece: a minha própria presença me basta. Perdoar não é esquecer. Não é apagar o passado, nem fingir que a ferida nunca existiu. Perdoar é libertar-se da prisão emocional que te mantém amarrado à dor. É compreender que o rancor é um elo invisível que mantém o outro dentro de você.
mesmo quando ele já se foi. Enquanto o coração carrega a mágoa, o passado continua vivo. E no fundo, é você quem continua preso. O perdão é o ato silencioso de abrir a porta e sair desse cativeiro. A neurociência mostra que o rancor mantém o corpo em alerta. A dopamina da raiva se torna um vício. Cada lembrança dolorosa acende o mesmo circuito que antes reagia ao prazer. É por isso que o ressentimento prende. Ele dá a falsa sensação de controle. Você acredita que, ao não perdoar, mantém poder sobre o que aconteceu, mas na verdade é o passado que continua te controlando. O perdão não é um favor ao outro, é uma libertação para si mesmo. Há uma metáfora antiga que diz que o perdão é como recolher os cacos de um vaso quebrado e escolher o que ainda serve. Alguns fragmentos você guarda como aprendizado, outros você devolve à terra porque já não pertencem mais a você. A dor não precisa ser negada, mas pode ser ressignificada. O que te feriu ontem pode se tornar hoje o solo onde nasce a tua sabedoria. O perdão não apaga o que houve, mas impede que continue te definindo. Muitos só encontraram paz quando desejaram o bem a quem os feriu. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Desejar o bem é o gesto mais alto de liberdade. É dizer ao universo: eu não me prendo mais a essa energia. O coração que perdoa não se curva, ele se eleva. O perdão é o retorno à serenidade, é o descanso da alma que se cansou de lutar contra o que já passou. Perdoar é reprogramar a mente para o presente. É ensinar o corpo a viver sem o peso da raiva. É respirar e, a cada expiração, liberar um pouco mais do que não serve. O perdão é escolha diária e cada escolha refaz os caminhos do pensamento. Com o tempo, o coração aprende que a justiça divina é a paz interior e que nenhuma ferida é eterna para quem escolhe curar em silêncio, porque o perdão é o ponto final que a alma coloca quando decide escrever um novo começo. O corpo fala o que a mente tenta calar. Cada tensão, cada dor persistente, cada insônia é uma lembrança não processada. O corpo guarda o que o coração não consegue soltar. Ele se torna o espelho fiel das emoções não resolvidas. A tristeza que não foi chorada vira peso nos ombros. A raiva que foi engolida se transforma em dor no estômago. O medo não expresso aperta o peito. Quando a alma não encontra espaço para se manifestar, o corpo assume o papel de mensageiro. E enquanto a mente insiste em seguir adiante sem olhar para dentro, o corpo sussurra, até que o silêncio o obrigue a gritar. A psicossomática nos mostra que o corpo e a mente são um só sistema. O que o pensamento cria, o corpo sente. Quando há apego, quando há resistência em deixar ir, o sistema nervoso permanece em alerta constante. É como se você vivesse sempre pronto para a perda, mesmo quando nada está acontecendo. O cansaço crônico, a ansiedade, a falta de sono, tudo isso são sinais de uma alma que ainda não se perdoou, que ainda luta contra algo que não pode mudar. A cura começa quando você ouve o corpo com gentileza, quando entende que ele não está te punindo, está te chamando de volta. Cada dor é um pedido de atenção, um lembrete de que há algo em você pedindo reconciliação. É por isso que respirar conscientemente é um ato de perdão. A respiração é a ponte entre o corpo e o espírito. Ela devolve à mente o ritmo natural da vida. Ao inspirar, você acolhe o presente. Ao expirar, você solta o passado. Há um método simples, mas profundamente transformador. A respiração 4-7-8. Inspire contando até 4. Segure o ar por 7 e expire lentamente até 8. Enquanto faz isso, repita mentalmente um versículo ou uma frase de paz. Em ti confio. Guarda o meu coração. Aquieta minha alma. Essas palavras funcionam como âncoras espirituais, trazendo a mente de volta ao agora. Pouco a pouco, o corpo aprende que já não há perigo, que o amor e o perdão já voltaram a habitar dentro dele. O corpo se cura quando a alma é ouvida. Ele não precisa de promessas, precisa de presença. Quando você o trata com respeito, ele responde com equilíbrio. O corpo é o templo onde mora o espírito.
E quando esse templo é cuidado com amor, tudo o que antes era dor se transforma em aprendizado. O corpo fala, mas também agradece. E o seu agradecimento é o retorno da paz, aquela que nasce quando o coração finalmente solta o que pesava demais. Amar a si mesmo é mais do que um gesto de autoestima. É uma escolha espiritual. É compreender que respeitar-se é obedecer à essência divina que habita em você. O amor próprio verdadeiro não nasce do espelho, mas da consciência. Ele surge quando você entende que não precisa mais se violentar emocionalmente para ser aceito. Quando deixa de buscar aprovação e começa a buscar coerência. Amar-se é fazer as pazes com a própria verdade. E essa reconciliação é sagrada. A Bíblia nos orienta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração não é fechá-lo, é protegê-lo do que o enfraquece. É colocar limites onde antes havia permissões. É saber quando oferecer e quando se recolher. O coração precisa de fronteiras para florescer. O amor próprio é esse muro invisível que separa o que te eleva do que te destrói. Quando você aprende a guardá-lo, o mundo deixa de ser uma ameaça e passa a ser um reflexo do seu equilíbrio interno. Amar-se não é frieza, é discernimento. Não é egoísmo, é maturidade. O amor próprio não exclui o outro, apenas define a distância segura para que o amor possa existir sem dor. Ele ensina que é possível cuidar sem se anular, compreender sem justificar, permanecer gentil sem se perder. Amar-se é escolher o silêncio em vez da disputa, a serenidade em vez do controle. É compreender que sua paz é um altar que não deve ser profanado por promessas vazias. Há um gesto simbólico capaz de transformar a dor em libertação. Escrever uma carta de despedida. Nela, coloque tudo o que ainda dói, tudo o que ficou sem resposta, tudo o que ainda prende o coração. Escreva como quem se despede, não do outro, mas da versão de si que precisou implorar por amor. Depois, queime essa carta com respeito e intenção. Observe a fumaça subir como quem devolve ao universo o que não lhe pertence mais. A alma se purifica quando o desapego se torna ritual. Amar-se é, portanto, um ato de fé. É acreditar que há um propósito maior em cada perda e uma lição escondida em cada dor. O amor próprio é a ponte entre o humano e o divino que vive em você. Ele te lembra de que o verdadeiro amor começa quando o coração decide, com serenidade, nunca mais mendigar o que já nasceu para oferecer. E é nesse instante que a prosperidade emocional começa. Quando você entende que o amor que busca fora é o mesmo que o espírito tenta despertar dentro de você. Há uma expectativa silenciosa que adoece o coração. A de que um dia o outro virá explicar tudo, que pedirá desculpas, que admitirá o erro, que devolverá sentido ao que ficou suspenso. Mas o fechamento que você espera raramente vem, porque ele não depende do outro, depende de você. Esperar explicações é permanecer emocionalmente preso à história que terminou. É insistir que o passado se justifique antes que o presente possa existir. A alma então fica parada no mesmo ponto, refazendo diálogos, inventando respostas, buscando paz em uma conversa que nunca acontecerá. O fechamento perfeito é uma ilusão criada pelo ego. Ele quer controle, quer entender, quer garantir que nada foi em vão. Mas o amor não se encerra com justificativas, encerra-se com consciência. O que você precisa não é de um pedido de desculpas, é de lucidez. A verdade liberta, mesmo quando não conforta. E a verdade é que muitas vezes o outro não volta porque já não tem o que dizer. O ciclo se encerrou. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo o coração se abrirá para o novo. É natural querer entender o porquê. O ser humano busca sentido em tudo o que vive. Mas nem toda dor vem acompanhada de explicação. Algumas vêm apenas para ensinar. Em vez de perguntar, por que ele fez isso comigo? Pergunte, para que isso me ensinou? Essa pequena mudança de perspectiva transforma o sofrimento em sabedoria. O que antes era ferida se torna compreensão, e o que antes era perda se torna força. A consciência é o verdadeiro fechamento.
aquele que não depende de ninguém além de você. O amor que terminou não foi desperdício, foi um mestre disfarçado. Ele te mostrou o que ainda precisava ser curado, o que ainda era carência, o que ainda era medo. O fechamento real acontece quando você consegue agradecer, mesmo que ainda doa. Porque agradecer é um modo silencioso de encerrar um ciclo com dignidade. É dizer, eu entendi, e agora sigo. Nenhuma palavra externa tem o poder de dar esse tipo de paz. Não existe fechamento perfeito, existe aceitação profunda. Quando você entende isso, o coração deixa de esperar respostas e começa a se nutrir de silêncio. A paz não vem quando tudo é explicado, mas quando você para de precisar entender. Porque há dores que só se dissolvem quando você se entrega à sabedoria do tempo. E o tempo, com sua paciência divina, sempre mostra que o verdadeiro fim não é o que dói, é o que liberta. Toda perda carrega em si um convite secreto, o de recomeçar. Quando algo ou alguém se vai, o que sobra não é apenas o vazio, é o espaço para algo novo nascer. A perda é o portal silencioso que separa o que foi do que pode ser. Ela nos obriga a encarar o espelho da própria alma, a revisar o que dávamos como certo, a enxergar o que sustentávamos por medo. E nesse processo de desmoronamento, nasce uma nova construção, a de quem aprende a se bastar. A neurociência chama isso de plasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões após um trauma. O que o sofrimento rompe, a consciência reconstrói. Cada vez que você solta o que não te serve mais, novos caminhos se formam dentro de você. A dor, quando aceita, reorganiza a mente. É o início da resiliência. O desapego não destrói, ele redesenha. E quanto mais você aceita o fluxo natural das perdas, mais a sua energia vital se alinha ao movimento da prosperidade. Há uma metáfora simples e profunda: a poda da árvore. Quando o jardineiro corta os galhos, não está punindo a planta, está preparando-a para florescer. O mesmo acontece com a alma. Às vezes a vida retira o que parecia essencial para que você descubra a força que estava escondida. O sofrimento é a tesoura que revela o tronco. A perda é o espaço onde a luz volta a entrar. Prosperidade emocional é compreender que o que se vai abre caminho para o que é verdadeiro. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase não fala apenas de consolo, mas de ciclo. A noite é necessária. O choro lava o olhar. A escuridão prepara os olhos para a luz. A alegria que vem depois da perda é diferente. É mais serena, mais sábia, mais inteira. Porque não nasce da euforia, nasce da compreensão. Prosperar emocionalmente é isso. Transformar dor em sabedoria, ausência em presença, fim em recomeço. Quando a perda se torna portal, você deixa de se perguntar por que perdi e começa a se perguntar o que encontrei. E o que se encontra é sempre mais profundo. Um sentido novo de dignidade, uma força que antes estava adormecida, uma fé que não depende mais de promessas. Prosperidade emocional é o estado de quem aprendeu a agradecer até o que doeu. Porque cada perda, quando atravessada com consciência, devolve o que o medo havia tirado, a coragem de existir em plenitude. Chega um momento em que o coração, cansado de mendigar migalhas, escolhe o silêncio da dignidade. Libertar-se de quem não te valoriza é mais do que um ato de coragem, é um ato de prosperidade emocional. É quando você finalmente diz à própria alma: você merece reciprocidade. E essa frase dita com verdade tem o poder de restaurar tudo o que o apego havia desgastado. A dignidade interior é o retorno para casa, o reencontro com o amor que nunca deveria ter sido esquecido, o amor por si mesmo. A Bíblia nos oferece uma imagem poderosa através do filho pródigo. Ele só recupera sua dignidade quando volta para si, não quando é aceito de volta. O verdadeiro lar não é o abraço de quem o abandonou, mas o reencontro com a própria consciência. Assim também é com você. Voltar para si é o início de toda cura. É deixar que o orgulho se dissolva, que a dor se aquiete.
e que a alma reconheça que já não precisa implorar por pertencimento. O retorno é interno. O lar é interior. Sêneca escreveu: quem é escravo de seus afetos não é livre, ainda que esteja em um trono. Essa frase ecoa como um lembrete atemporal. Não há prosperidade onde há servidão emocional. Você pode ter o mundo aos pés, mas se o coração ainda depende da aprovação de quem te feriu, continuará cativo. A liberdade verdadeira não é a ausência de laços, é a ausência de correntes. Ser livre é amar sem se perder, é partir sem se culpar, é desejar o bem sem se abandonar. O amor verdadeiro começa quando o coração deixa de implorar e passa a escolher. Quando você para de pedir que o outro te veja e começa a enxergar a si mesmo com compaixão. Quando deixa de buscar retorno e começa a oferecer presença. A partir desse ponto, o amor não é mais carência, é consciência. Ele se torna um estado de plenitude interior, em que o outro pode somar, mas nunca substituir. O amor maduro não é grito, é quietude, é a força tranquila de quem sabe o próprio valor. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a dor é o processo que revela o valor que sempre existiu em você. Que esta jornada te ensine que nada do que se perdeu foi em vão. Que cada lágrima foi um batismo silencioso para uma vida mais consciente, mais livre e mais próspera. E que, ao final, a única vitória que realmente importa é esta: olhar para dentro e sentir que, mesmo depois de tudo, o seu coração continua capaz de amar, com sabedoria, com calma e com verdade.